Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre a história do nascimento de um hebreu que se tornou egípcio e depois hebreu de novo, o nascimento de Moisés. Êxodo 2, a partir do verso 1, diz sobre o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses, que ele era bonito. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém? Essa é uma história muito conhecida sobre o nascimento de Moisés. O que a senhora quer? O que a senhora veio fazer aqui? A sua história? Não sei. Preciso ver com o outro. Tudo bem, pode vir. Depois me passa seu WhatsApp. Shalom. Faz calor nessa terra, eu posso tirar o lenço da cabeça? Shalom. Meu nome é Joquebede. E eu estava passando por aqui e eu ouvi ele contando a minha história. E eu acho que eu poderia contribuir um pouco. Eu acho que ele é muito lindo, também quero o WhatsApp dele, mas eu acho que eu poderia contar com mais propriedade a história da Joquebede. A minha história. Vocês estão com os escritos aí na mão, né? Hoje é fácil, tá tudo aqui junto. Lá na minha época, quando eu era criança, ia passando de pai para filho a história do nosso pai Abraão e contando tudo o que tinha acontecido. Hoje tá fácil, né? Vocês têm o acesso a qualquer hora. Pode pegar e ler, e reler, e ter detalhes sobre essa história. Eu sou a mãe de um daqueles que foi muito importante na história do povo de Deus. Eu me chamo Joquebede. Eu era esposa de Arão. E eu queria contar para vocês a minha história nessa manhã. Dá uma olhada aí nos escritos que vocês têm nas mãos, no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 20. Eu sou esposa de Arão. Êxodo 6, 20.
Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Anrão foi meu marido. Embora nesse livro de Êxodo, aí onde nós lemos o nascimento do meu filho e a história do meu filho, não esteja dizendo meu nome era Joquebede. E eu estava ali, descrita. Eu me casei com Anrão. E além de Arão e Moisés, eu tive também uma menina. Ela se chamava Miriam. E a Miriam tem um papel muito importante nas minhas escolhas, como minha cooperadora. Vocês vão entender. Nós éramos da tribo de Levi. Nós somos descendentes da tribo de Levi. E por muitos anos, nós estávamos como escravos no Egito. José havia sido governador do Egito, mas o povo se esqueceu de José. E por 300 anos, o meu povo foi escravizado no Egito. Mas Deus tinha um plano. O Senhor iria fazer algo. E mal sabia eu o papel que eu tinha nesse plano. E as decisões difíceis que estavam por vir, que eu ia ter que tomar para que o plano de Deus se cumprisse sobre a vida do seu povo. Os israelitas viviam como escravos no Egito, oprimidos por Faraó. Só que Faraó via que o povo se multiplicava. E Faraó falou: eu preciso fazer alguma coisa, porque esse povo hebreu está se multiplicando e eu vou perder o controle sobre esse povo. Então Faraó teve a brilhante ideia, que também está lá escrito no livro de Êxodo, capítulo 1. Abra aí. Aquela decisão do Faraó impactaria as gerações futuras do meu povo. Êxodo 1. 6, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, em caso de guerra, aliem seus novos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçado para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó os celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-se a vida amarga, impondo-lhe árduas tarefas de preparar o barro, fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola, e em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se há menino. Se for, mantém-nos, se for, matem-nos. Se for menina, deixe viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou: todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Era um tempo terrível. Estávamos como escravos.
Sofríamos fazendo tijolos, trabalhando nas construções do reino do Egito. E no meio de toda essa confusão, desse ambiente hostil, eu engravidei de novo. E eu não sabia se viria ali um menino ou uma menina. Mas eu estava grávida. E eu estava temerosa e ansiosa por chegar o dia de dar à luz ao meu filho. E eu não sabia qual seria o futuro do meu filho. Quando chegou a hora de dar à luz, rapidamente chamaram... Esqueci o nome das minhas amigas, deixa eu ver aqui. Sifrá e Puá, que eram as parteiras dos hebreus naquela época. E elas vieram para me ajudar. O comportamento delas foi determinante para a minha história. Porque essas parteiras poderiam ter ido contra a vontade de Deus e a favor da vontade dos homens. Mas elas já sabiam que melhor é obedecer a Deus do que obedecer a homens. Está em Atos 5:29. Melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. E elas vieram e me ajudaram. Só que essas parteiras, elas tinham alguns princípios básicos na vida delas. Por isso que elas também foram determinantes para que o propósito de Deus se cumprisse. Elas colocavam Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Elas obedeciam a Deus com alegria, mesmo que se fosse para perder as suas próprias vidas. Porque se Faraó soubesse que elas estavam sendo desobedientes com a ordem de matar todos os meninos, elas seriam mortas. Elas foram minhas companheiras e obedeceram a Deus em primeiro lugar. Elas eram gratas por aquilo que elas haviam recebido do Senhor. Elas reverenciavam o Senhor e obedeciam ao Senhor, mesmo correndo riscos. Será que eu e você temos tomado as atitudes como dessas parteiras? Nós temos obedecido o Senhor acima dos homens, mesmo que isso seja um risco? Mesmo falar a verdade no seu trabalho, mesmo que seja o risco de você perder o emprego? Desfazer uma igreja quando há erro, mesmo correndo o risco das pessoas falarem mal ao seu respeito, mas se manter obediente e fiel à palavra do Senhor. São tantas as circunstâncias e situações. E essas duas parteiras obedeceram ao Senhor, mesmo correndo risco, e me ajudaram a trazer ao mundo meu filho. Naquele momento eu não tinha ideia do que aquela minha decisão ia trazer de consequência. Do que dependia, o que estava por vir, para eu tomar aquela decisão naquele dia. Eu não conseguia entender por que Deus estava fazendo aquilo. Eu não conseguia entender por que Deus estava permitindo que todas as crianças fossem assassinadas. Por que Deus estava permitindo que eu estivesse grávida de um menino. E eu questionava Deus. Mas em nenhum momento eu duvidei de que Ele estava do meu lado. Em nenhum momento eu duvidei do plano dEle para a minha vida. E eu permaneci obediente ao Senhor. E com você não é assim? Muitas vezes você não questiona Deus sem conseguir entender por que Deus está fazendo tal coisa. Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Senhor, mas por que está fazendo desse jeito? Eu não consigo entender lógica nisso. Por acaso eu conseguia entender lógica estando grávida de ouvir uma lei de Faraó para matar todas as crianças que nascessem? Eu conseguia entender alguma lógica disso? Eu não conseguia entender. E não era diferente comigo do que é com você hoje. Eu não conseguia entender, mas eu confiei. Como eu era serva do Senhor, eu pedi a Ele sabedoria, para que eu colocasse em prática tudo aquilo que Ele queria que se cumprisse na minha vida. E Ele me deu. Eu tive também que fazer algo muito importante, colocar em prática a minha fé. A fé é o antídoto para a incredulidade, é óbvio. Mas quando há incredulidade, não há fé. E às vezes nós falamos, eu tenho fé. E aí o Senhor vai fazer o que com a sua fé? Vai prová-la. Por muitas vezes nós falamos, sim, eu tenho fé.
E aí o Senhor vem e prova a nossa fé. E no meio da nossa fé, nós duvidamos, nós reclamamos, nós achamos que Deus não pode fazer, nós paralisamos. E o propósito de Deus não se cumpre na vida da gente. Eu não podia, naquele momento, dar lugar para a incredulidade. Naquele momento, eu tinha que crer que o Senhor tinha um plano e um propósito naquela situação. Então, eu segui pela fé. Tanta fé eu tive, que Deus depois registrou mais para frente a minha fé. Lá em Hebreus 11, 23. Eu fui uma das poucas mulheres na galeria dos heróis da fé. Vocês sabiam disso? Meninas, eu já fui uma mulher empoderada. Eu fui uma das poucas mulheres que entrou na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Fui eu que escondi Moisés por 3 meses. E não foi por nada além de fé. Eu tive fé. Será que você tem tido fé no meio da tribulação? Será que você tem conseguido manter a sua fé quando o dia não está tão bom, quando a saúde não está tão boa, quando a conta do banco não está tão recheada, quando as pessoas não estão tão amigáveis, quando a situação é uma situação às vezes até de morte? Será que você tem conseguido manter a sua fé? Eu não tinha outra opção naquele dia. Eu tive que manter a minha fé. Pela fé, nós temos que colocar no altar do Senhor todos os problemas que nos rodeiam. Tudo aquilo que eu acho que não tem solução, eu tenho que colocar no altar do Senhor. Eu coloquei a vida do meu filho, que estava na minha barriga, no altar do Senhor naquele dia. Pela fé eu tenho que crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo que eu não enxergue o motivo, mesmo que eu não enxergue o fim da história, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer amanhã, eu tenho que acreditar que o Senhor não perde o controle da situação na minha vida. E o que precisar, se eu crer, Ele fará. E às vezes não é aquilo que eu quero que é o correto, não é aquilo que eu quero que é o alinhado aos planos de Deus. Eu não queria ter que fazer o que eu fiz com meu filho. Se você olhar bem, eu fui uma doida em fazer o que eu fiz com meu filho. Mas era a única coisa que eu podia fazer, porque eu cria que o Senhor ia concluir. Pela fé eu tenho que confiar. Pela fé eu tenho que lançar, como diz a palavra, lançar o pão sobre as águas, e depois eu vou encontrá-lo. E aí eu tive uma ideia. Quando eu estava ali grávida do meu filho e veio esse decreto do faraó, eu tive uma ideia. No primeiro momento pareceu uma ideia muito louca, mas eu falei, é o único jeito de eu conseguir salvar meu filho. Eu consegui manter meu filho por 3 meses escondido. Quem teve bebê aqui? Quem já teve bebê? Tá Mariana ali no colo, pequenininha. É fácil você manter uma criança escondida nos primeiros meses de vida? Ele chorava, ele gritava, ele tinha cólicas. E eu consegui, com a cooperação de Deus, esconder o meu filho por 3 meses. Mas os soldados continuavam procurando as crianças, porque eles sabiam que alguns meninos tinham escapado da ordem que ele tinha dado para as parteiras. E os soldados continuaram procurando as crianças. Então, eu tive a ideia mais louca que uma mãe poderia ter. Eu pensei, eu vou fazer um cesto, e eu vou colocar ele dentro, e eu vou colocar ele no Rio Nilo, e o Senhor vai cuidar. Qual de nós, como mães, qual de vocês teria coragem de fazer algo assim com o filho? Será que vocês não teriam desistido logo no começo, entregado de uma vez o bebê para os soldados e pensado, não tem mais jeito, eu não tenho mais o que fazer, eu vou paralisar, eu não aguento mais a pressão. Ontem nós estávamos ouvindo aqui do pastor que hoje são dias de muita loucura, de muita correria, que a gente mal para de pensar. Vai chegar o dia que ninguém mais vai parar para pensar.
Mas eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Facebook, eu não tenho internet, não fico nem meia hora, que nem o pastor falou ontem, né? Então eu, inspirada pela sabedoria de Deus, eu tomei essa atitude. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Da hora que a gente levanta, né? Que roupa que eu vou vestir? Por onde eu vou? Qual o caminho que eu vou fazer? Eu vou de ônibus, eu vou de metrô, eu vou de carro? O que eu vou falar? Como é que eu vou me comportar? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir a situações? Se a gente parar para pensar durante um dia, quantas vezes nós temos que tomar decisões? Quantas vezes nós vamos ter que fazer escolhas? Mas naquele dia, eu escolhi esconder o meu filho. E depois eu escolhi, a qualquer custo, salvar o meu filho. Quando nós decidimos fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus, Ele coopera conosco. E tudo vai bem. Quando nós alinhamos a nossa vida à vontade de Deus, Ele coopera conosco. E tudo vai bem. Repita assim comigo, com Deus. Tudo vai bem. Mesmo que eu não entenda. E aí, eu peguei o junco. Vocês sabem o que é junco? Oh, meu Deus. Junco é aquela planta que cresce na beira do rio, assim, bem comprida. E ela era usada para fazer cesto, tirava aquilo e ia entrelaçando e fazendo um cesto. Então eu peguei o junco e eu montei um cesto. Aí eu falei, mas se eu colocar esse cesto, eu pensei, se eu colocar esse cesto na água, ele vai encher de água, meu filho vai morrer afogado. Então eu precisava vedar o cesto. Então o que eu fiz? Eu peguei o junco, peguei betume, untei todo o cesto, coloquei o meu bebê ali dentro e coloquei ele na margem do rio Nilo. Eu ouvi dizer que tem um irmão aqui nessa igreja que tem o mesmo nome do rio, é verdade? É, Nilo. O rio Nilo, sabiam que ele é o rio mais extenso do mundo? Eu tive coragem, irmãos, de colocar o meu filho dentro do cesto, na margem do rio mais extenso do mundo, porque eu cria que Deus ia salvá-lo. Eu cria que o Senhor ia fazer. Em nenhum momento eu duvidei que o meu filho não estivesse nas mãos de Deus. E a minha fé me impulsionou para fazer aquilo. O meu coração estava despedaçado de colocar o meu bebê e deixar ele ali. Como mãe, eu não podia mais ficar com o meu filho, mas eu tinha que fazer tudo que tivesse ao meu alcance. E eu coloquei ele ali na margem do rio. Mas o Senhor já estava cooperando comigo e o plano dele era muito maior do que o meu. E ele fez naquele exato momento a princesa, a filha do faraó, ir se banhar no rio com as suas servas. Então as servas estavam passeando ali no meio do junco e elas encontraram aquele cesto. E as servas pegaram o cesto e levaram para a princesa. E a hora que a princesa viu, ela falou, é um bebê. Eu vou ficar com ele para mim. Só que a minha filha Miriam também estava muito preocupada. Então minha filha Miriam, a hora que eu coloquei o cesto ali, ela ficou escondidinha para ver o que ia acontecer com o bebê. E aí ela viu que aquela serva da princesa pegou o cesto. E a Miriam, muito espertinha, minha filha também dirigida por Deus, se aproximou da princesa e deu uma ideia brilhante para a princesa. Ela disse assim, eu conheço uma mulher que pode amamentar esse bebê. Como Miriam foi inteligente, como Miriam foi ousada. Como Miriam não fechou a sua boca. Ela poderia ter ficado com medo, ela poderia não ter feito nada, mas ela foi falar com a serva da princesa, filha do faraó, e ela disse, eu conheço uma mulher que pode amamentar esta criança. E aí ela chegou em casa e falou, mãe, resolvi o nosso problema. Eu falei, o que você fez, filha? Você vai amamentar o seu filho. Eu trouxe ele de volta. E o bebê voltou para casa.
Então, eu comecei a amamentar um bebê, que nesse ponto já tinha nome. A princesa deu a ele o nome de Moisés. Moisés significa tirado das águas. E olha como as minhas decisões influenciaram gerações e gerações. Quase 5.000 anos depois, hoje vocês colocam os seus bebês dentro de um cesto e chamam esse cesto de Moisés. Foi porque eu decidi colocar o meu filho no cesto. As minhas decisões causaram impacto em gerações e gerações. E vocês hoje, quando colocam seus bebês no Moisés, vocês estão se lembrando daquilo que eu fiz. Coloquei o meu bebê no Moisés. Vocês se lembram de mim até hoje, mesmo sem me conhecer. A decisão que eu tomei naquele dia mudou gerações e gerações ali para frente. Vamos voltar lá no Êxodo 2. Quando as servas estavam à margem do rio, encontraram, abriram. Versículo 6. Ao abri-lo, viu o bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá achar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Como eu falei, quando agimos na fé, alinhados por Deus, Ele é o maior inspirador das nossas decisões. Miriam era inspirada por Deus, para ela conseguir se aproximar e fazer essa oferta ali para a princesa. E a princesa disse no versículo 8: quero, respondeu Esla. E a moça foi chamar a mãe do menino. E a Miriam me chamou. Eu fui imediatamente apressada, ansiosa, mas eu estava feliz, porque o meu bebê não estava mais em perigo. E o Senhor tinha sido fiel comigo e honrado a minha decisão. Por mais doida que ela parecesse, o Senhor honrou a minha decisão. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Então eu peguei meu bebê, voltei para casa, o Moisés tirado das águas, e eu amamentei ele igual o Nelsinho por 2 anos e meio. Eu amamentei o Moisés por 2 anos e meio. E aí chegou o dia de eu ter que tomar mais uma decisão difícil. O que eu tinha que fazer? Cumprir a minha palavra. Eu tinha que devolver o bebê para a princesa. Mas como é que eu ia fazer isso? 2 anos e meio eu tinha criado um vínculo com meu filho. Ele era meu. Como é que eu podia entregá-lo? Mães, os nossos filhos não são nossos. O Senhor nos deu eles para cuidar, mas eles não são nossos. Quando eu estava estudando sobre isso, o Senhor falou muito ao meu coração: João Pedro, não é seu. Fui eu que te dei, mas você tem que deixar ele. É difícil para a gente, como mãe, deixar um filho ir, entender que o filho cresceu. No meu caso, ele tinha só 2 anos e meio. Tudo que tinha acontecido, agora eu tinha que devolver ele. Eu tinha que entregar ele para uma família que não era do meu povo. Para ele crescer com o faraó no palácio. Longe de mim, ele nem ia saber que eu era mãe dele. Ele ia chamar outra mulher de mãe e não eu. Mais uma vez eu tive que decidir. E eu decidi por aquilo que Deus queria. E eu cumpri a minha palavra. E eu entreguei Moisés nas mãos da princesa. E Moisés foi criado no palácio. Ele aprendeu a ler. Ele aprendeu a escrever. Ele aprendeu a lutar. Ele teve uma educação diferente. Ele era um príncipe. Ele vivia com os príncipes, com o faraó. Até que um dia, sabendo de quem ele era, sabendo qual era a origem dele,
ele matou um soldado. E aí descobriram que ele era hebreu e ele teve que fugir. E o meu filho Moisés, já adulto, fugiu para a terra de Midian. E lá ele se casou com a filha de Jetro. Esqueci o nome dela. Zípora, minha nora. Ele se casou com Zípora, a filha de Jetro. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, o povo continuava na escravidão no Egito. Mas o Senhor estava prometendo que Ele iria mandar um libertador para o meu povo. Ele ia tirar o meu povo da escravidão. Mas eu mal podia saber que o libertador seria o meu filho. Aquele que eu livrei da morte, livrei da mão dos soldados, aquele que eu pus num cesto no Rio Nilo, aquele que eu entreguei para outra mulher criar. Naquele momento eu entendi que o que Deus tinha era muito maior do que os meus sentimentos e as minhas vontades. Então Deus chamou a Moisés. Êxodo 3. Versículo 1. Eu não podia ter ideia que a decisão que eu tinha tomado naquele dia de salvar o meu filho ia impactar gerações e gerações. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo israelita. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Moisés teve aquele momento impactante ali com Deus. Ele não sabia o que fazer. No primeiro momento ele negou. Quem sou eu? Como que eu vou? Como que eu vou libertar um povo? Mas o Senhor estava ouvindo o clamor dos israelitas. O Senhor ouve o nosso clamor. O nosso clamor move o coração de Deus. Não desacredite da sua oração e do seu clamor. Deus aqui se moveu em favor daquele povo porque Ele ouviu o clamor. Ele diz que Ele ouviu o clamor. Muitas vezes nós somos tão desacreditados, tão incrédulos, que nem orar pelas coisas mais nós oramos. Nós deixamos a vida me levar.
No futuro vai ter um filósofo chamado Zeca Pagodinho, que vai fazer uma música sobre isso. Deixa a vida me levar, né? Às vezes nós deixamos a vida levar. Nós não paramos nem para orar. Nós não paramos nem para pensar e conseguir discernir os propósitos que Deus tem nas coisas. Senhor, se eu tenho algum propósito nisso, me ajuda a entender rapidamente. Porque quanto mais rápido eu entender teu propósito, mais rápido eu vou sair dessa situação. E nós não paramos para pensar nisso. Nem nos propósitos de Deus. E nem orar. Aquele povo orava, não aguentava mais ficar ali oprimido. E o Senhor respondeu: eu vou resolver esta situação. Mas mais uma vez, dependia de uma decisão. Moisés, vá lá. Moisés, como eu, decidiu ouvir a voz do Senhor e cumprir a vontade do Senhor. E o meu filho foi. Ele foi ao Egito. E ele libertou o povo. E coisas extraordinárias aconteceram. Eu poderia contar para vocês aqui a história inteira. Foram muitos milagres. O povo saiu do Egito. Deus mandou as pragas. Sobre todas elas o Senhor mandou a solução. E aí o povo foi para o Egito. E tinha uma coluna de fogo que orientava de noite. E tinha uma nuvem que orientava de dia. De dia Deus fazia sombra para a gente não se queimar. De noite Ele colocou a coluna de fogo para a gente se aquecer. Deus cuidou absolutamente de tudo nas nossas vidas no deserto. Eu não sabia que a minha decisão e que depois a decisão do meu filho ia nos levar no deserto. Às vezes nós tomamos decisões difíceis e ainda as decisões nos levam para um deserto. Mas em nenhum momento Deus nos abandonou no deserto. Ele nos supria sombra de dia, calor de noite. A comida caía do céu. Vocês acreditam que todas as manhãs eu me levantava e tinha comida caída do céu? E quando nós quisemos comer carne, o Senhor mandou codornizes. E depois o Senhor nos visitou por muitas vezes, nos deu a sua lei. E aí vocês sabem, vimos o mar abrir, vimos tantos milagres. Mas tudo isso aconteceu porque eu decidi obedecer e fazer a vontade de Deus. E porque o meu filho decidiu obedecer e fazer a vontade de Deus. Talvez você esteja numa situação parecida com a minha hoje. De desespero, de não saber o que fazer, vendo tudo contra você, o inimigo vindo na sua direção, querendo te matar. Mas é uma decisão que você tem que tomar hoje. Eu tive que decidir se eu ia ter meu bebê ou não, se eu ia esconder meu bebê ou não, se eu ia colocá-lo no cesto ou não, se eu ia devolver ele para a princesa ou não. E Moisés teve que decidir se ele iria ou não aceitar o chamado do Senhor, se ele ia ou não lá falar com o faraó, se ele ia ou não tirar aquele povo do Egito, se ele ia ou não liderar aquele povo pelo deserto. Talvez você esteja como eu, precisando tomar uma decisão. Decida por aquilo que está alinhado à palavra de Deus. Aqui a Joquebede se despede. Isso aqui não foi uma sessão espírita, né? Foi uma encenação, uma brincadeira. Para que a gente possa entender quando a gente vê na carne, no sentimento, como é mais doído. A dor de uma mãe, de ter que tomar decisões difíceis. Às vezes, como pais, nós vamos ter que tomar decisões difíceis. Às vezes, nós vamos, para conseguir disciplinar os nossos filhos, nós vamos poder ser não tão populares com eles. Nós vamos ter que ser duros às vezes. Às vezes, para conseguir manter o nosso testemunho, nós vamos ter que perder o emprego, talvez. Porque a gente não consegue cooperar com coisa errada.
Talvez a gente tenha que perder uma amizade porque você não vai cooperar com mentira, você não vai cooperar com uma situação errada. São decisões que o Senhor coloca na nossa mão para tomar. Queria pedir para o grupo de louvor vir aqui, por favor. Paulinho, vir no teclado, acho. Olha, sentiu Moisés para ficar sentado ali. Nós temos que ter escolhas. Nós temos que escolher todos os dias. E talvez você esteja num ponto de ter que escolher, de ter que tomar decisão. E talvez você não entenda o que Deus esteja fazendo. E talvez você esteja questionando Deus demais, querendo entender para reagir. Às vezes a gente não precisa entender para reagir, a gente precisa simplesmente reagir e confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo. Confiar que Deus sabe onde Ele quer levar. Confiar que Deus sabe, Ele tem um plano para mim e para a sua vida. Jamais vai fugir do controle dEle. Eu posso não entender, eu posso não compreender, mas eu vou me alinhar à vontade de Deus, porque os planos dEle são melhores que os meus. Às vezes uma decisão que você tomar hoje, ela pode ser determinante para toda a sua descendência. Para gerações que vão vir depois de você, dos nossos filhos, dos nossos netos. Talvez você ache que é uma coisa simples, mas pode ser determinante para a sua vida. Por isso, meu conselho para você hoje: decida em Deus. Na dúvida, busque na palavra. Na dúvida, busque aquilo que o Senhor faria. Na dúvida, busque alguém cheio do Espírito Santo de Deus para te aconselhar, para seguir com você, para te orientar. Não ouça a voz do mundo, jovens, né? Como a Vilma falou aqui, são tantas pessoas que vão vir para te dar conselhos errados. Não só jovens, tantas pessoas. Às vezes é a nossa própria carne. Essa semana eu passei uma situação muito complicada, né? O Carlão, que está ali, trabalha comigo, ele viu. Eu fiquei muito irritada. Muito brava. Como eu não ficava há muito tempo. O Carlão falou para mim: você tá full pistola? Eu falei: tô full. Hoje tá no nível hard. Aí eu peguei e falei assim para ele: eu vou fazer o seguinte, eu vou embora. Fechei todas as minhas coisas, pus tudo dentro da minha mochila e saí pela saída que eu não ia encontrar ninguém. Peguei e fui embora. Senhor, me ajuda. No outro dia eu não fui no escritório, fiquei em casa. E eu já tinha marcado na sexta-feira para resolver o problema. Eu vou resolver, eu vou falar, eu vou fazer. Aí na sexta de manhã eu cheguei e falei: Carlão, o Espírito de Deus falou comigo. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. E a minha justiça vem do Senhor. A minha justiça não vem da minha boca. Eu já vi acontecer outras vezes. O último que se levantou contra mim foi demitido. Eu não precisei fazer nada. Porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é que me protege. Se eu me manter firme, em obediência, alinhada com a palavra, fazendo aquilo que é correto, Ele será a minha justiça. Eu não preciso fazer nada com as minhas mãos. Eu só preciso tomar a decisão correta. Ter fé, confiar em Deus e andar na direção do Senhor. Como Joquebede fez. Pouco se fala sobre Joquebede. Muito se fala sobre Moisés, mas a vida dela foi determinante. Não só porque ela trouxe Moisés, mas porque ela decidiu cooperar com Deus para que o plano de redenção e de libertação dos hebreus se cumprisse da maneira com que Deus tinha planejado. Eu tenho certeza que se Joquebede não fizesse isso, Deus ia dar outro jeito, porque a palavra de Deus diz também que os planos de Deus não se frustram. Então eu queria te dizer uma coisa: se Deus não usar você porque você não reagir àquilo que Ele espera, Ele vai colocar outra pessoa no seu lugar. E aí, ai de mim e de você, se nós formos substituídos para que o plano de Deus se cumpra. Ele vai se cumprir, você coopere com Ele ou não, mas ai de mim e de você
se nós não cooperarmos com aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor espera algo de mim e de você. Deixa eu te contar uma coisa. A gente não vem aqui na igreja para ser curado, para ser liberto, para ganhar dinheiro, para ter nossos problemas resolvidos. Se você está vindo na igreja por uma dessas razões, pode parar. Porque nós não somos consumidores de Deus, nós somos adoradores do Senhor. Estas coisas virão sobre a nossa vida como consequência do nosso relacionamento com Deus. A gente vem aqui porque a gente quer se relacionar com Deus. Nós não temos religião, nós temos relacionamento. Nós não viemos aqui para seguir uma série de normas, de doutrinas ou de regras, mas nós viemos aqui porque nós queremos nos relacionar com o nosso Pai. E o nosso relacionamento com o Pai vai trazer vida próspera, saudável, liberta, abundante. É o contrário, querido. Leia a palavra em João 15. Aquele que der frutos pode pedir o que quiser e o Senhor atenderá. Só que a gente inverte a ordem das coisas. A gente pede. Eu só vou fazer isso quando eu tiver isso. Eu só vou me batizar quando eu tiver isso. Eu só vou fazer isso quando eu tiver aquilo. Quando a palavra diz que é o contrário. Você é um ramo ligado na videira. Se você não estiver ligado na videira, você vai secar e eu vou te jogar no fogo. E quando você der fruto, aí você pode me pedir o que você quiser e eu vou te dar. Esse é o Deus que nós servimos. Se você está buscando a Deus, interessado em coisas, pode parar hoje, porque não tem propósito. O Senhor não é supermercado. Nós não somos consumidores. Não viemos aqui para consumir daquilo que Deus pode dar. Nós viemos aqui para adorá-lo, para buscá-lo, para conhecer mais dele, para ter relacionamento com ele. E aí tudo aquilo que é dele, que ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono da saúde, ele é o dono da alegria, ele é o dono da paz, ele é o dono de todas as coisas. A partir do momento que eu tenho relacionamento com ele, eu tenho tudo aquilo que é dele. E eu tenho a saúde, a prosperidade e a paz. Só que para chegar nesse ponto, às vezes ele precisa nos levar no deserto. Se a gente não consegue entender, ele vai levar no deserto. E às vezes é só no deserto que a gente entende. Às vezes é só no fundo do poço que a gente consegue entender, que a gente consegue levantar, que a gente consegue subir. Não deixe chegar no fundo do poço. Entenda que nós estamos buscando relacionamento com Deus. Joquebede se relacionava com Deus. E Joquebede naquele tempo não tinha o Espírito Santo para ajudar. Hoje eu e você temos o Espírito de Deus, que Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos convence, Ele nos mostra. Joquebede naquele tempo não tinha. E mesmo assim ela entendeu. Mesmo sem entender, sem compreender o plano e o propósito de Deus. Hoje é fácil a gente falar. A gente viu tudo o que aconteceu depois. Mas ela não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. E mesmo assim ela confiou. Eu queria orar com você nessa manhã. Feche os seus olhos. Como Davi disse no Salmo: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há algum caminho mau em mim e livra-me dele. Sonda o seu coração. Às vezes são decisões difíceis que você está com dificuldade de tomar, porque talvez você não confie o suficiente em Deus. Ou talvez a sua fé ainda não esteja suficiente para crer que Deus fará, mesmo sem você entender. Ou às vezes você está num deserto e você fala: Senhor, mas por que eu estou aqui? Senhor, por que comigo não acontece? Porque o Senhor está querendo te revelar alguma coisa que você não está conseguindo entender. Porque o Senhor quer te transformar de consumidor em servo, em filho. E você está ali ainda dando voltas no deserto, buscando a Deus porque você precisa de coisas, e não buscando a Deus porque você quer conhecê-lo e ter relacionamento com Ele. Eu preciso disso. Ele está falando: eu preciso disso. Todos nós precisamos.
precisamos do Senhor. Nós estamos aqui por isso. Porque tem gente que nós precisamos levar para o Senhor. Nós não estamos aqui para sermos consumidores, é muito pouco. É muito pouco vir aqui porque eu preciso resolver um problema. Vir aqui porque eu preciso de uma cura. É muito pouco buscar Deus porque eu preciso de alegria na minha casa. Eu preciso buscar Deus porque Ele é meu Pai, porque Ele me salvou, porque eu preciso me relacionar com Ele, porque eu preciso conhecê-lo. Eu não preciso entender o que Ele faz, eu preciso ter relacionamento com Ele. E aí sim eu vou entender. Quando eu não estou entendendo o que Ele faz é porque eu ainda não conheço